A paz do Senhor, queridos irmãos, querido professor que compõe a Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a mais um EBD online, que o Senhor continue lhe abençoando e abençoando a sua classe. Hoje nós vamos abordar uma lição da classe dos juvenis, na faixa etária de 15 a 17 anos, a lição de número 4, que tem como título a cronologia do Novo Testamento. E nós vamos começar aqui lendo o texto tema, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 17 e versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Tenho certeza que essa lição vai ser uma lição de grande valia, de grande conhecimento para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Crislaine e assim foi me dada a oportunidade de comentar esta lição com vocês na manhã deste dia, certo? Vamos aqui ler os objetivos da lição, para que a gente possa saber interagir com os nossos alunos da maneira correta. Objetivos: conhecer a história da compilação dos livros do Novo Testamento, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento e compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica. E eu dou uma sugestão para você, professor, lançar uma pergunta para os seus alunos, ou até mesmo pode acontecer dos seus alunos lançar esta dúvida, esta pergunta, esta interrogação para você, professor. Por que os livros da Bíblia Sagrada não estão escritos na ordem cronológica? Você, professor, não pode deixar o seu aluno levar esta dúvida para casa. Vamos averiguar os pontos desta lição. O primeiro ponto vai falar sobre os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. O segundo ponto vai falar a compilação do Novo Testamento. O terceiro ponto vai nos abordar a ordem em que os livros foram escritos. E o quarto e último ponto, a cronologia dos fatos. A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi organizada de forma com estilos literários e não de forma cronológica. Isto para melhor compreensão do leitor que está tendo a posse das Escrituras Sagradas. Bem sabemos que na ordem cronológica fica um estudo mais amplo, mais profundo, e a ordem sem ser cronológica, mas pela lógica, que é assim que está escrito nas Escrituras Sagradas, fica com uma maneira mais fácil de compreendermos o que o autor está querendo passar para o leitor. Sabemos que existem sim alguns livros que estão na ordem cronológica, mas a maioria deles não estão na ordem cronológica. Mas também é importante sabermos que na ordem cronológica é um estudo mais aprofundado, algo mais aprofundado para que possamos entender o contexto, o texto, a situação ali, o cenário em que aquelas pessoas estavam passando. E isto a gente consegue abordar com um estudo mais profundo, mais amplo, mais eficaz. Vamos para o primeiro ponto, os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Bem sabemos que na igreja primitiva não tinha a utilização do Novo Testamento, até porque isto é outra parte do tempo. Isto agora é outra coisa. A gente está vivenciando o período do Antigo Testamento. E a igreja primitiva não utilizava o Novo Testamento, mas sim algumas escrituras do Antigo Testamento. Registrar os fatos
para os primeiros textos serem considerados sagrados, tinha que passar por 4 princípios no cânon, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa que pode pegar assim um texto e colocar lá nas Sagradas Escrituras, não. Antigamente, tinha que se passar por 4 princípios do cânon. E cânon aqui significa régua de medir, né? São os textos, são aqueles pequenos trechos, né, que são inseridos nas Sagradas Escrituras. Dos quatro princípios do cânon, o primeiro princípio tinha que ser um apóstolo, ou tinha que ter vivenciado, aprendido de forma diretamente com os apóstolos. Para que um texto fosse considerado sagrado, a pessoa tinha que ter vivenciado, aprendizado com os apóstolos ou ter sido um apóstolo. Segundo princípio, ser testemunha ocular. A pessoa que tinha ali um texto para ser colocado na Bíblia Sagrada, ela tinha que ter vivenciado ou vivido experiências com Jesus. O terceiro princípio, registrar fatos com coerência. Tinha que ser fatos consistentes, fatos realmente que tivesse uma solicitude, fatos que realmente tivesse algo verdadeiro para serem colocados nas Escrituras Sagradas. O quarto princípio, tinha que ter autoridade para registrar, ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acessibilidade para colocar o que quisesse nas Escrituras Sagradas. Vai falar sobre essa falta de acessibilidade do Novo Testamento, mas o seu aluno pode perguntar a você, o porquê desta divisão, o porquê existe Antigo e existe o Novo Testamento. E você, como eu já disse, não pode deixar o seu aluno levar a dúvida para casa. Trata-se de um tempo diferente, uma nova era cristã. A gente vê que é uma nova aliança, Novo Testamento, nova aliança. A divisão ela é usada para distinguir as relações das alianças, antes de Cristo e depois de Cristo. Tenho certeza que o seu aluno ele aprende isso na escola, mais especificamente na matéria de História, e você aí vai enfatizar o conhecimento do seu aluno. Porém, existem trechos tirados do Antigo Testamento e posto do Novo Testamento. E o seu aluno pode perguntar também o porquê, se não existia Novo Testamento na igreja primitiva, nos períodos em que a igreja só tinha um Antigo Testamento. Seu aluno pode perguntar o porquê tem trechos do Antigo Testamento no Novo Testamento. E existem essas menções, mas no Antigo Testamento ele antecipa e anuncia os fatos que vão acontecer no Novo Testamento. E essa ligação, de ter o mesmo texto, a mesma citação, as mesmas pessoas em ambas as partes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, faz uma ligação com que haja total compreensão em exemplos que já aconteceram. O segundo ponto, meus irmãos, vai falar sobre a compilação do Novo Testamento. Vai falar aqui uma linguagem bem formalizada, e o que eu gosto das nossas lições é porque ela é totalmente inclusiva. Tente deixar mais informal, tente deixar mais ampla, tente fazer com que o seu aluno ele aprenda com mais facilidade, pois esse segundo ponto ele tem um ponto mais forte no lado histórico. Vai falar sobre Atanásio de Alexandria, o bispo, teólogo, doutor da igreja, que organizava esses textos dessa forma para que houvesse uma melhor compreensão dos seus leitores. Utilizado como os textos sagrados, foi Atanásio de Alexandria que teve esta responsabilidade de organizar e dar acessibilidade de melhor compreensão para os leitores da Bíblia Sagrada. Sabemos que
No hebraico, né, como eu já falei, no Novo Testamento significa Nova Aliança, é compilado com 27 livros, distribuídos em 260 capítulos e é escrito originalmente no grego, né? E a gente tem uma diferença muito grande para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No caso, a aliança que o Senhor fez com o seu povo. A gente vê um exemplo disso, é que no Antigo Testamento as pessoas utilizavam sacrifícios de animais para esconder o seu pecado. Bem sabemos que esta prática era muito frequente naquela época, pois não tinha ainda o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sangue derramado na cruz do Calvário, que foi Jesus Cristo. Mas a gente vê que no Novo Testamento, Jesus ele é o único sacrifício. A gente vê que principalmente no livro de Êxodo, né, onde as pessoas faziam ali muitos sacrifícios com animais, derramavam aquele sangue de um animal, que a palavra de Deus orientava que fosse sem mácula, sem mancha, sem doença, em perfeito estado, para que o sacrifício pudesse valer de verdade, para que pudesse esconder o pecado da humanidade. Mas João, né, no livro de João, vai dizer que João Batista ele estava avistando o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente vê que no Novo Testamento, Jesus ele é o único e suficiente sacrifício, né? Graças a Deus e glória a Deus por isto. O Novo Testamento ele está dividido em 4 partes, né? Primeira, em evangelhos. Segundo, no livro histórico. Terceiro, nas epístolas. E quarto, no livro profético. E aí eu lhe dou uma sugestão, né, também de encaixar aí no meio uma dinâmica. Você pode fazer com que os seus alunos tentem adivinhar, né, quais livros pertencem a quais grupos. Você pode pegar um material visível aí da sua congregação, um quadro, pegar um piloto e escrever como, por exemplo, o grupo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, né, as epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, enfim, né, o livro profético, Apocalipse. Você vai distribuindo isto no seu quadro e depois você faz uma dinâmica perguntando aos seus alunos qual dos livros pertencem a quais grupos. Eu tenho certeza que será uma dinâmica bastante pedagógica, de bastante conhecimento, e seus alunos irão se divertir aprendendo a palavra do Senhor, né? Os evangelhos, eles registram a vida e a obra de Jesus Cristo. O livro histórico, né, que é Atos dos Apóstolos, ele registra o avanço do Evangelho de Cristo. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina e do cristianismo. E, por último, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, né, o livro das revelações, registra os aspectos futuros. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a ordem que os livros foram escritos. Meus irmãos, este ponto da nossa lição é um ponto trazendo sobre alguns exemplos onde os livros do Novo Testamento foram escritos da maneira cronológica, né? Então não tem muito do que se abordar. Mas entendemos, ao olhar para o terceiro ponto, que a Bíblia, né, foi escrita da forma sem ser cronológica para uma melhor compreensão, né, de uma forma mais pedagógica, para que todos nós tivéssemos acessibilidade e o entendimento
da palavra do Senhor. Mas, na ordem cronológica, é visto que também podemos adquirir um ensinamento mais profundo e mais amplo da palavra do Senhor. Quarto ponto, meus irmãos, a cronologia dos fatos, né? Cada texto, como eu já falei, foi organizado para edificar o povo de Deus. Cada epístola foi escrito por uma finalidade e uma necessidade, né? Cada epístola, cada livro, cada carta, todas foram escritas por uma necessidade daquele tempo, ou uma necessidade espiritual que uma certa igreja, uma certa cidade, um certo povo estava tendo dificuldades naquela área ali. Então, cada epístola, cada carta, cada livro foi escrito por uma necessidade. Como, por exemplo, Paulo, que escreveu a epístola aos Coríntios, né, com o objetivo de edificar uma igreja que estava sofrendo com problemas internos. As epístolas de Pedro também, que tinha como objetivo, né, enfatizar na fé, na perseverança da fé cristã. O Evangelho de João, né, que tinha como objetivo naquela época combater uma heresia que estava atacando o povo, chamado gnosticismo. Meus irmãos, esta doutrina, né, esta heresia, dizia que Jesus ele não era Deus, mas como está escrito no livro de João, que ele é o Verbo, e o Verbo era Deus, não o Verbo se fez carne. E também diz que o Verbo estava com Deus, né? Então, este Evangelho de João foi escrito justamente com o objetivo de quebrar todo o protocolo, toda a falsa heresia, todo falso vento de doutrina, né? Com o objetivo de edificar a igreja do Senhor. Mas, como eu já falei, por Atanásio Alexandria, foram escritos para que possamos entender a obra da redenção de Cristo, né? A nossa salvação, entender como fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda esta modificação foi pensando em mim e em você para melhor compreensão das Sagradas Escrituras e que o sangue derramado na cruz do Calvário alcançasse a minha e a sua vida. Eu espero que você, professor da Escola Bíblica Dominical, tenha gostado desta pré-aula, né? Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a vida dos seus alunos. E eu tenho certeza que a sua classe crescerá tanto na graça como no conhecimento. Aproveite, já deixe o seu like, o seu gostei, comente, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as lições da nossa EBD. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.